A primeira coisa que eu fiz foi pegar, ir no Google, já que eu tô sem assinatura do Word e tô usando aqui uma cópia dele e tal. Primeiro eu fui no Google, pesquisei essa fonte, né, a mais bonitinha que eu achei, e joguei pra cá, né, pra Word. Então, o que acontece? Quando eu joguei pra aqui essa fonte, eu aumentei ela no tamanho 150 e aumentei o zoom dela pra 340 aqui embaixo, tá vendo? Olha como ela ficou, tá vendo? Ela ficou repartidas em partes, ela não vai ficar em uma folha só, fica repartidas em partes, ó. Vendo? Acho que tem mais ou menos umas 8 folhas, eu acho que é 3. E ó, partida por parte. Em seguida, eu peguei uma folha Chamex e copiei pela tela do notebook. Coloquei aqui e copiei pela tela do notebook. Em seguida, eu vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz. Pronto, feito isso, agora a gente precisa cortar na folha Chamex e fazer o molde dessa letra. Quando eu fiz o molde na letra Chamex, eu passei ela para uma cartolina guache, esse molde. Porque aí ficaria melhor e eu ia unir essas letras. Tá uma bagunça enorme aqui porque eu já estou cortando. Quer dizer, já cortei, vou mostrar pra vocês. Tudo certinho, ó. Eu passei pra uma cartolina guache. Ela tá assim com essas fitas porque eu coloquei na parede pra ver como é que ela ficava retinha, certinha. Já que eu quero ela inclinada, eu não quero ela reta pra cima, né? Eu quero ela inclinada. E após isso, eu passei essas letras pra esse papel aqui. Esse papel aqui, ele é como se fosse no tamanho de uma Chamex, né? De uma folha Chamex. Porém, ele é bem grosso. Ele não é papel alumínio, tá certo? Ele é um papel, ele se chama papel... Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o nome desse papel. Eu sei que a gramatura dele é 250 gramas, porque tem uma menorzinha que é mais fina. Aqui, Lamicote, aqui o nome dele, ó. Vendo? Papel laminado, Lamicote, duro A4, 250 gramas. Tem um que é menorzinho, se não me engano é 150. Ele é um papel fininho. Se você comprar esse papel fininho, você vai ter que repassar ele, colar por cima de uma cartolina guache, para que esse não fique durinho. Caso você compre esse de 250 gramas, não vai precisar, porque ele já é um papel duro, firme. Ele é um papel bem firme mesmo e muito lindo. Vende outras cores, certo? Vende rosa, vende prateado. Como a festividade daqui eu quero num tom, a decoração num tom quente, né? Numa luz quente, então eu preferi optar pelo dourado. Em seguida, você pega esse nome do molde e passa ao contrário. Preste bem atenção nisso. Você não pode passar com a folha pra cima. Você tem que passar com a folha pra baixo. Assim, ó. E colocar o nome ao contrário. Pra fazer o corte ao contrário. Pra quando você virar, esse corte está no nome certinho. Se você for cortar, fazer o corte do jeito que tiver escrito, ele vai sair errado e você vai perder seu material, tá certo? Então preste bastante atenção nisso. Passe ao contrário, tanto na folha quanto o nome tem que ser ao contrário aqui. Outra coisa, se você tem prática para fazer com estilete, deixa eu mostrar aqui. Ó, você pode cortar esse papel no estilete, mas eu recomendo a você somente se você tiver prática. No caso, eu não tenho, tentei e saiu bem feio, então assim, se você tem prática de fazer esse corte no estilete, fica bonito, né? Mas aí você corta. Caso você não tenha, eu recomendo você ir na tesoura. Porém, na tesoura você também tem que ter prática, porque senão vai ficar um corte feio, mastigado, e você precisa cortar com precisão. Então, a dica que eu dou a você é o seguinte: quando você começar um corte, por exemplo, quando você começar aqui um corte no papel, você não vá... Deixa eu tentar aqui, tô só com uma mão só. Você nunca pegue, ó, assim. Não, você precisa cortar, ó, de uma vez só. Viu? O corte sai certinho. Ó, tem até alguma diferença aqui, ó. Aqui tá um corte mastigado, ó. E aqui mais pra frente já tá um corte mais bonito. E nem parece que eu cortei na tesoura, né? Ó, parece que eu cortei e fiz esse corte no estilete. Por quê? Por causa da precisão. Você não liga isso aqui não, que isso aqui foi uma panela quente que eu botei aqui em cima. Ó, tá vendo? Principalmente esses detalhes, ó.
precisa estar bem certinho. Então, você precisa ter uma mão firme na tesoura, para que não aconteça de ficar feio. Veja bem, uma folha daquela não dá para fazer esse nome completo. Então, eu precisei fazer em 3 partes. Por este motivo, tem aqui algumas fitas, ó, dá para ver aqui, ó. Porque eu estou fazendo o emendo, certo? Uma dica que eu dou para vocês também é, se as letras ficarem muito curvadas por causa do corte da cartolina, vocês viram o avesso dela e passam ferro quente. Não deixa o ferro ficar em cima, que foi o que eu fiz com essas, tá certo? Não deixa o ferro ficar em cima por muito tempo. É coloca e tira que a letra fica retinha, para desdobrar esse arco que fica da cartolina. Então aqui, ó, eu fiz os emendos e vou fazer os detalhes, né? Recortar isso para não ficar aparecendo, tá certo? E depois eu mostro pra vocês, ou no mesmo vídeo ou em outro vídeo, eu não sei, a arrumação como é que vai ser, tá certo? Aqui eu comprei alguns LEDs, fiz a emenda desses fios. Aqui tem os materiais pra fazer amanhã, tem ali as folhas. Então tem o tecido, então eu vou mostrando tudo ao pouco. Gente, tá uma bagunça aqui, né? Mas é muito simples de você fazer, não é difícil.